Olá, mais uma vez nós aqui de volta agora para falar da Copa do Brasil 2024. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço para vocês já desde já, todos vocês que nos acompanham aqui no YouTube, no Instagram e nas redes sociais aí como um todo. Hoje é nós aqui, ó, Tijucano Futebol Clube. É isso aí, meus amigos. Tijucano na Copa do Brasil em breve, hein? Vamos que vamos, hein? É um projeto novo, mas a gente já tá vendo lá na frente. É isso aí, meus amigos. Eu, Daniel Costa, Hudson Gonçalves, Gilson Souza, para falar aqui da Copa do Brasil. Começando por Flamengo e Palmeiras. É isso aí, meus amigos. Deu o que falar. Abel, cadê o cartão? Tá falando até hoje. O Abel tomou o cartão e está sendo expulso diariamente. Eu acho que ele não consegue nem dormir mais. Abel, Cadê? cartão Abel, vermelho. Cartão vermelho, Abel. Vermelho. Você De não novo. sabe imitar o Michael Jackson, não. De novo, né? Cartão vermelho pro Michael Abel. Jackson, você não sabe nada. Cartão vermelho pro Abel. Inclusive, falando até sobre isso, né? Eu acho que nós temos que mudar essa cultura de tanta reclamação assim pra cima da arbitragem. Reclamar é uma coisa, ir pra cima da arbitragem é outra história. Mas tá errado, meus amigos. Eu sinto muito te dizer que se você bater não vai mudar nada, se você ir pra cima não vai mudar nada. Nada disso vai resolver. Se quiser resolver, vamos buscar meios legais. Vamos nos unir os clubes, nos unir os técnicos, os comentaristas, para poder mudar a situação da arbitragem, para poder evoluir, ter mais treinamentos, porque não é culpa do ser humano em si. Tem que ter mais treinamento, tem que ter uma evolução não só tecnológica, como hoje a gente tem, ali de ter câmeras, o VAR, não só isso, mas ter uma evolução, mas não ir pra cima. A gente não vê isso lá fora acontecer. Só o capitão que reclama, quando um jogador fala de uma forma mais branda, mesmo quando ele tá brabo, é de uma forma mais branda. Aqui a gente mete o dedo na cara do jogo dos árbitros, é uma falta de respeito tremenda, entra dentro de campo. Eu acho que a gente tem que começar, essa mudança que a gente quer, tem que começar dentro dos profissionais de campo. Certeza. Não é isso? Exatamente. Tudo que você tem um desrespeito, tudo que você tem uma quebra de regra, não vai à frente. O futebol está da maneira que está, essa coisa da arbitragem interferindo diretamente no resultado, como aconteceu nesse jogo do Flamengo e Palmeiras, aquela mão ali do Palmeiras dentro da área, aquele lance em cima do Gerson, querendo deixar claro que aqui não tem clubismo, nós estamos falando do jogo em si, da arbitragem em si. O Daniel falou uma coisa certa, tem os dois lados da moeda, os jogadores não respeitam mais os árbitros, é palavrão, é dedo na cara. Poxa, Xingamentos também, né? Coisas absurdas. Isso tem que acabar. Acaba até Cenas obscenas, isso tem que acabar. Mas aí já começa lá de cima, né? Então, mas é isso que a gente Começa está no falando. presidente, Começa no no treinador, presidente, depois passa pro o jogador. diretor que está em campo, às vezes quer entrar em campo também. Para dar exemplo. Às vezes chama os jogadores de reserva para poder apoiar aquele bafafá ali. Eu acho que isso tem que mudar, desrespeito total. Mas voltando a falar da Como Copa do Brasil. a Leila, né, eu vi na entrevista dela falando, a cena obscena foi as paradas que teve no jogo. Mas então ela não viu o treinador que ela fez? Não viu. O treinador Não, até isso, né? Às vezes a diretoria vem abafando o jogador, abafando o técnico. O cara errou. E não é por aí. Exatamente. E cartão vermelho. Dá mais um cartão vermelho aí pro Abel. O Abel já dei, agora é pra Leila também. Pra Leila também? Não, a Leila é amarela, calma aí, pô. Não, dava vermelho já pra é ela, vermelho, tá fora da Copa do Brasil, então ela cartão tem que vermelho. pensar antes de falar as coisas. Teve até gente que disse que esse gesto do Abel, foi bobeira, que tem que parar de frescura. Pessoal, é o seguinte, eu acho que reclamação ela tem um limite. Exatamente. Ali, o árbitro dentro de campo, ele é uma autoridade. Se não for para isso, tira o árbitro, bota só os dois times, aí ele discute ali, faz uma pelada, se mata ali, enfim. Porque, desculpa até falar dessa forma, mas é a grande verdade. A gente joga um futebol profissional de alto nível. Uma vergonha dessa, começa da arbitragem, começa do VAR, começa dentro de campo, enfim. É uma coisa horrorosa. E ele fazer um gesto daquele, como eu comentei no vídeo essa semana, não é que você quer ser muito certo, que né, nós seres humanos temos nossos erros, mas fazer um gesto daquele com crianças no estádio, senhoras no estádio, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu acho que o Abel também tem que ter um limite. O cartão vermelho foi muito válido, não só para o Abel, mas para qualquer técnico de futebol que fizer isso dentro de campo. A gente quer ver um futebol de qualidade, futebol respeitoso, como era antigamente. Futebol arte, né? Como sempre foi no Brasil, né? E o juiz apitou, como o Daniel falou agora há pouco, lá fora, aquela reclamação branda. Reclamação vai sempre ter no futebol. Agora, abuso já estraga todo o futebol. Aí fica os jogadores sem razão, o árbitro sem razão e vira uma bagunça. Não, e o detalhe que você falou, né? Tem muita criança lá, mas não só lá. Quem está na televisão também está vendo. Exatamente. Vê mais claro do que quem está no estádio. Vê até Tem criança vendo a repetidamente. partida ali, tem mulheres de respeito vendo também. Senhoras, senhores. Tem muita gente vendo. A educação mútua que deveria existir. Mas voltando então aqui para, depois da bronca aí então em todos
Todos Todo nós, mundo. né? Todo mundo incluso. Abel, Exatamente. Leila, todo Torcida também, todo mundo incluso. Depois Torcida dessa bronca, também. torcida também, exatamente. E lá Fazendo encurralaram a torcida do gestos. Flamengo lá, Exatamente. do Palmeiras, Brigas fora dos pra estádios, poder tudo agredir isso o aí pessoal lá. estraga o glamour do futebol. Essa Com é a certeza. grande verdade aí. Mas voltando aqui então para a Copa do Brasil, tivemos o primeiro jogo aqui no Maracanã, que estávamos lá, né? Flamengo 2, Palmeiras 0, um jogão de bola que o nosso amigo acertou, né? Os torcedores ninguém acertaram ali o resultado. Só tô esperando meu açaí, mas Mas açaí. teve um que acertou. Teve um que Teve um acertou? acertou. 2-0? É, teve um. 2-0. É, o vídeo legal tem lá. 2-0 então, tivemos um amigo, me perdoe, um amigo nosso torcedor que acertou esse resultado também, como o nosso comentarista aqui, Hudson Gonçalves, mas 2-0 para o Flamengo e o Flamengo fez o seu papel de casa, dever de casa, né? Chegando lá agora, o Flamengo foi jogando com a proposta de não, vamos segurar o resultado. Essa é a verdade também, o Flamengo não foi para ganhar do Palmeiras. Não jogou nem um pouco do que jogou aqui. O Palmeiras buscou Na muito verdade, mais o resultado. Na verdade, o Flamengo foi menos ruim do que o Palmeiras quando veio pra cá. Ah, não tô nem comparando com isso. Foi diferente. Não, eu acho que o Flamengo não jogou mal. É. Eu acho que ele só não foi buscar o resultado. Mas Vamos o Flamengo lá. não fez como o Palmeiras. Se O tiver Palmeiras aqui uma- ficou só esperando É. o Flamengo vir e não fez nada. Não, Mas o problema é que daí você Foi está pra cima. jogando contra o Flamengo, que tem. não, lá não. que O você Flamengo tem também Pedro, que foi você pra tem cima, Gabigol. atacou, pegou no contra-ataque. Sim, sim. Teve oportunidade. Sim, sim. Teve o pênalti que não deram. em Totalmente cima do diferente. Gerson. É. Tivemos Além duas- do da mão, né? Sim. Porque esticou o braço dentro da área, é pênalti. Tem que representar. Não existe isso. Não tem essa. Tá na regra, ó, esticou o braço dentro da área, é pênalti. Representar o pênalti. Lamentável. Como é que vai representar? É. Lamentável. Eles vêm já errando desde aquela falta em cima do Pulgar daquela vez. Uhum. Aí agora esse lance aí foi claro, todo mundo viu, a bola bateu na mão. Teve um lance no tornozelo do Gerson, foi lamentável. A arbitragem no Brasil está E lamentável. do Gerson? É 0! E do Gerson, se você reparar legal, todo mundo tá vendo o vídeo, só tá falando da segunda perna dele. Mas não tá falando a perna da frente. Que o cara Sim, levantou sim. e tocou primeiro na da frente. Uhum. Aí depois pegou na de trás. Depois pega ele de trás. Exatamente. O pênalti foi na perna esquerda, que foi que tava com a bola. Ele tirou a bola, pegou no pé e depois pegou na direita. Depois pegou na direita. E o Jogo que foi 1-0 pro Palmeiras, desculpa. Jogo que foi 1-0 pro Palmeiras, mas mesmo assim classificou o Flamengo. Ou seja, a estratégia deu certo, independente aí se surgiu o gol, se teve o pênalti, das polêmicas. Deu certo, funcionou e o objetivo é esse, né? Copa do Brasil, mata-mata. O objetivo é você passar de fase. É verdade. Agora, eu acho que nessa etapa agora, vamos lá, não adianta ganhar de 10-0, não vai mudar nada. Né? Verdade. Não tem saldo de gol, não tem nada disso. Agora é ganhou, passou. Mas, novamente, é o VAR contra o Flamengo de novo. Exatamente. Mais uma vez. Exatamente. E se fosse do Palmeiras, eles tinham dado. Duvido que não dava. Eles davam. O Tite botou 150 zagueiros ali para defender, porque o Palmeiras pressionou no final do Finalzinho já foi. ficou meio É que complicado. ali precisava acabar a partida, É. né? Ou faz ou tá fora. Então, isso é natural também. O nosso né? Gilson aqui depois do jogo teve que fazer um elétrico, porque Não, eu realmente tava tranquilo. mexeu com a parte cardíaca Mexeu com o dele. coração. Não tava tranquilo. Outra partida que tivemos também, Copa do Brasil, Vasco e Atlético Goianiense, o Vasco jogando em casa, sendo que a primeira partida foi 1-1, o Atlético Goianiense jogando melhor que o Vasco na primeira partida, mas o Vasco consegue um empate, e nessa segunda partida, um início horroroso de jogo. 7.239 passes errados. Realmente. Desculpa o exagero com a brincadeira, mas um início de jogo muito ruim, muitos passes errados, mas muitos passes simples, passes difíceis, todos eles errados para os dois lados. E isso aqui ainda foi pior, não tinha um melhor. E aí depois de uns 20, 25 minutos, o jogo começou a dar uma melhorada, evoluiu um pouquinho, e depois o Vasco consegue o gol da vitória aí, que se manteve aí na Copa do Brasil, passando para a próxima etapa com um rendimento aí, né? Esquecemos de falar dos rendimentos, né? Cerca de 4 milhões e 600 mil reais aí só para quem passa dessa etapa aí. Então isso foi muito bom também, né? Para o Muito Vasco bom que está sem SAF, que está sem essa situação financeira de investimentos, né? Para o Flamengo nem se fala, porque já tem uma organização financeira, mas para os times aí que na situação financeira estão lá embaixo, é um alívio, né? Eu acho que essa classificação do Vasco aí foi, eu costumo dizer, né, maiúscula pro Vasco. Vem na hora Tudo certa. que o Vasco tem passado, né? O Vasco até aproveitar mesmo essa próxima fase aí, o Vasco se organizar para jogar e para poder passar até para a semifinal, porque realmente o Vasco passou um ano aí meio complicado. 2 anos, né? Bem... Não, e 9 anos que não chega nas quartas de finais. Que é, Exatamente, exatamente. exatamente. Ainda tem essa estatística. Então isso aí dá até um ânimo pro time e você vê que o Vasco tem condições. O Vasco vai para as quartas de finais da Copa do Brasil. Entendeu? Então,
O que alegra a gente é que a gente está vendo a evolução do campeonato e vai seguindo. Qualquer coisa, a gente pode fazer igual o Flamengo. O Tijucano já está aí aparecendo. A gente pode comprar o Vasco, igual o Flamengo está comprando o time de Portugal. A gente comprar o Vasco aí. Vamos assumir lá a direção, ajudar o Pedrinho. Vamos ajudar o Pedrinho. Atlético Paranaense 2, Bragantino 0, a primeira partida. E na segunda o Atlético faz seu papel de 3-2 de novo. O Atlético está vindo forte na Copa do Brasil, né? Não podemos esquecer disso aí, porque a próxima rodada quem pegar o Atlético não vai ser fácil, não. O Atlético não reconheceu o Bragantino. Exatamente. A gente acabou de falar de alguns jogos do Campeonato Brasileiro, a gente falou, inclusive elogiando o Bragantino, né? Mas o Atlético veio destruindo com tudo aqui. O Atlético é um time perigoso, um time dinâmico. O Atlético corre o tempo inteiro, é um time muito perigoso no ataque. O Atlético pressiona o tempo inteiro, então realmente você vê que o Bragantino é um time duro, um time forte na marcação, mas não suportou o ataque do Atlético Paranaense. Na outra partida tivemos São Paulo 2, Goiás 0 na primeira partida em São Paulo. E o São Paulo vai lá jogar agora contra o Goiás, na Serrinha, e empata 0-0. Jogo frio, morno, vamos segurar o resultado, tá tudo certo. Sim. 2-0, próxima etapa já tá aí. Esse pegou a regra botou aqui. Vou jogar aqui. Se tiver uma oportunidade, faz, se não fica em paz, fica tranquilo. São Paulo fez pior que o Flamengo. Não, muito mais, né? Muito mais. Mas trabalhou com o resultado aí e se classificou para a próxima etapa também, o São Paulo. Tivemos CRB 2, Atlético Mineiro 2, o primeiro jogo que o CRB veio com tudo para cima do Atlético. O Atlético Mineiro virou o jogo, mas teve um gol irregular, ficou no empate, 2-2. E agora no segundo jogo o Atlético, não, calma aí. Tô em casa. São milhões de investimento aqui, a gente não pode dar o mole que nós demos lá no outro, que quase perdeu. Então jogando em casa veio aí 3-0 para cima do CRB. Todo respeito ao time do CRB. Você vê que o CRB colocou 2-0 no primeiro jogo. E o Atlético Mineiro chegou e conseguiu colocar 2. Por quê? Porque, como eu falei no outro vídeo, o Atlético Mineiro às vezes dá um mole ali na zaga que a gente não entende. Então esse apagão aí que deu foi os 2 gols do CRB. Mas depois o Atlético mostrou quem é o Atlético. E no segundo jogo mais ainda. Se recuperou na segunda parte. Com todo respeito, o Atlético é muito mais cheio que o CRB. E está aí o resultado que não deixa eu mentir, né? Exatamente. Tivemos Botafogo 1, Bahia 1, jogando aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos. E na segunda partida, Bahia 1, Botafogo 0. E o Bahia passa para a próxima etapa também. Muito bom para o Bahia, que no Brasileiro não vem muito bem, mas passa aqui para a próxima etapa da Copa do Brasil. Não só pelo retorno do investimento, já que a SAF fez um grande investimento, mas para dar um respiro também. No Brasileirão deu uma queda, mas aqui a gente estamos nos mantendo aqui, né, para poder dar um alívio também para a torcida. São 2 times de alto nível nos 2 campeonatos aí que estão disputando. E o jogo é equilibrado. Primeiro jogo 1-1, segundo jogo 1-0, placar, vamos dizer assim, apertado, mas tem que sair um ganhador, né? E o Bahia foi o privilegiado aí para poder passar para a próxima fase. Falar aqui para os nossos telespectadores que eu falei que o Bahia ia passar e vocês falaram que o Botafogo ia passar. Meu placar foi até 1-0, foi invertido, exatamente, foi isso mesmo. Eu falei isso, só se viu o vídeo, não vou acertar, mas eu tenho certeza que o Bahia passa. Bahia, meu Bahia, que eu tô apostando no Brasileirão, hein, Bahia? Não desisti não, e vamos voltar a ganhar, hein? Brasileirão, na Copa do Brasil foi Botafogo. Eu acho só que o elenco do Botafogo, o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, eles têm que ficar ligados no seguinte, que o Botafogo já perdeu a oportunidade na Copa do Brasil. Exatamente. Então o brasileiro... O Brasileirão, ele tem que... Não dá para mais um ano ficar para trás do Brasileirão, né? Já que o Botafogo vai passar em branco sem título novamente esse ano. Exatamente. E aqui um jogo mais estranho dos estranhos da Copa do Brasil. Corinthians 0, Grêmio 0, o jogo em São Paulo. E aí o Grêmio vai jogar no Couto Pereira com o mando de campo. A torcida compareceu, tanto do Grêmio como do Corinthians. A torcida do Coringão foi lá em peso. Foi um jogo muito bacana, mas 0-0 novamente. 2 jogos 0-0, algo difícil de se ver, né? Lembrando aqui o seguinte, a gente falou que ia para os pênaltis, e foi para os pênaltis. Pois é, e foi para os pênaltis e o Grêmio muito mal nos pênaltis. Eu falei quem passava. Pênaltis do Corinthians, o Hugo Souza. É Hugo Souza o nome dele? Hugo Souza, né? Acho que é Souza, o nome do goleiro do Corinthians que passou pelo Flamengo. E o Hugo também jogando muito bem, um partidaço, com algumas defesas, inclusive importantes, não só nos pênaltis, mas durante a partida.
mas ali nos pênaltis o Grêmio bateu muito mal os pênaltis. Eu- Uma coisa é bater na trave e sair, outra coisa é o goleiro defender quando é num canto, outra coisa é você chutar a bola na lua. Eu lembrei do Não, Roberto sim. Baggio. Mas aí, falou agora. Eu lembrei do Roberto Baggio. Bater a bola mal na é quando lua. acerta na trave, quando o goleiro defende o teu chute Isso é, fraco. isso é nem bater Ah, isso aí péssimo. é O que é? horrível. Horrível, né? Horroroso. realmente, eu acho Acho que eles queriam acertar a coruja que tava lá em cima. Eu acho que, calma aí, quando o torcedor lá que pediu a bola e jogou É, a bola, toca em mim. foi muito mal. Foi Eu acho que muito fica mal. muito fácil a gente comentar daqui que está fazendo só o comentário, mas realmente, pessoal, você que entende um pouquinho de futebol, o cara é profissional, bons jogadores, Bons jogadores, bateu um exatamente. pênalti. Você vê que a gente nem falou mal dos jogadores, a gente Não. falou do pênalti batido. Pênalti Foi foi um horrível, pênalti batido. batido que foi muito mal. Né? Chutar no alto, fora, Não. realmente E não foi um fora perto, foi um fora longe. Longe. Foi muito O mal. Roberto Baggio, eu acho que bateu perto. Ainda bateu melhor ainda, né? Porque o Roberto Baggio pelo menos deslocou O o goleiro. O goleiro. O Tafarel que é o Tafarel, se ele vai no gol, o Vai. Tafarel não ia pegar. Exatamente. Então, meus amigos, jogadores do Grêmio aí, vamos lá, vamos treinar o pênalti. Vamos treinar o pênalti. Vamos Gaúcho. ressaltar aqui o seguinte. Eu acho que dá pra treinar perto. Ô, Renato, coloca eles pra treinar aí. E o porque- Renato Não, e o Renato que ficou horrorizado com o jogador, ele não entendeu. Ele botou os jogadores que estavam no banco no finalzinho para inclusive batedores de pênalti e chega lá os caras, os batedores de pênalti fizeram aquilo ali. Horrível, horrível. Agora a gente também tem que ressaltar o seguinte. E não desmerecendo o Corinthians também. Parabéns Não. aí pros batedores do Corinthians. Exatamente, bola no cantinho, no alto, Bateu com muita bateu muito bem. autoridade, Exatamente. deslocando o goleiro praticamente em quase todas as Se eu as bater cobranças. 10 pênaltis no Hugo Souza, eu faço os 10. Que isso, o desafio tá lançado, hein, Hugo? Aí, Eu Aí, faço os 10. Aí, ó, técnico do Tijucano Futebol Não perco Clube, um. Futebol Clube Tijucano, tá aqui, ó, técnico Gilson Souza te desafiando aí pra um... o desafio foi Bato 10 e lançado. faço 11. Como diz o baixinho, não é? Eu sou 11. Vamos lá então. Juventude 3, Fluminense 2. Esse foi o primeiro jogo no Alfredo Jaconi. E nessa semana, o Fluminense foi lá e 2-2 com o Juventude jogando em casa e não conseguiu passar para a próxima etapa da Copa do Brasil, que financeiramente e para os torcedores seria muito bom isso para o Fluminense, né? Ia dar um alívio na torcida pela situação do Campeonato Brasileiro, ia entrar uma grana muito boa ali para o Fluminense que está precisando para regulamentar ali, Muito atrativo, regularizar né? as finanças, né? Muito Inclusive, atrativo. eu a Copa do falei que Brasil. se o Fluminense desse mole, ia ser eliminado. Agora vocês veem uma coisa. Você veio pra buscar a classificação. Nesse jogo, Fluminense e Juventude, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Pelo que eu vi do jogo, o Fluminense começou a reagir tarde. Por quê? Porque as substituições vieram tarde. Você vê que o Fluminense, o tempo que o Fluminense botou dois gols foi curto até o final do jogo. O mesmo que nós Não. falamos da outra partida do E o Fluminense, né? Que e o detalhe- o Mano demorou para fazer as substituições. Exato. O detalhe que o segundo gol de Juventude saiu aos 40. Do Fluminense só logo depois. Exatamente. Sim. Foi aos 44 e Com esse, 47. se eu não me engano, o segundo foi o primeiro gol do Cauã. Foi do Fluminense o 44. Então, O primeiro gol. de letra. Entendeu? Então, tipo assim, essa coisa de substituir, os técnicos têm que ficar ligados nisso, porque às vezes perde a oportunidade. O tempo passa ali no segundo tempo e, meu amigo, não pode perder tempo. E o Fluminense poderia até, de repente, se tivesse feito as substituições a tempo, o Fluminense poderia até ter invertido esse placar aí, ter ido para pênalti. O primeiro gol foi do Cauã e o segundo foi do Keno. Exatamente. Exatamente. E é isso aí, meus amigos. Juventude passa então na Copa do Brasil. Então estamos aí com Juventude, Corinthians, Bahia, Atlético Mineiro, São Paulo, Atlético Paranaense, Vasco e Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. Os times do Rio estão aí, né? Vasco e Flamengo para levar essa... Se não acontecer Sobrou 2 pelo menos. Se não acontecer aí um contra o outro, que é a próxima etapa agora, as quartas ainda é sorteio, depois não, são os ganhadores, os perdedores, enfim, e aí teremos as finais da Copa do Brasil, mas vamos esperar, vamos aguardar aí o sorteio então em breve, que será feito pela CBF, para saber quem vão ser esses confrontos aí da Copa do Brasil para das quartas para a semifinal e descobrir quem vai ganhar. E rapidinho aqui, para a gente poder lançar até uma enquete para você que está assistindo aqui o Arena do Gol TV, coloque dois clubes que vocês acham que são os favoritos a ganhar essa Copa do Brasil. Na minha opinião. Quem vai para a final? Quem vai para a final? Depende do sorteio, né? Mas vamos lá, sem o sorteio, quem vai para a final? Sem o sorteio, quem vai para a final? Para mim, fica entre Flamengo e Atlético Paranaense. E aí, foi lançado o desafio. Pra mim, Flamengo
E Corinthians. De novo. Flamengo e Corinthians. Depende do sorteio, mas eu creio aí que Flamengo e São Paulo. Né? No início da Copa do Brasil eu falei, opa, o Vasco podia levar essa Copa do Brasil para poder se livrar de todas as dívidas, sair. Mas não dá para apostar no Vasco, né? Vocês me desculpem, meus amigos, a gente, nós estamos, não é para o Vasco que está precisando, é muito dinheiro. Não, para matar a dívida do Vasco? Não, é muita coisa. As finanças do ano, Mas não. ajuda bastante. A gente estava com investimento numa SAF, né? Quando eu fiz essa aposta, né? Eu não sei quanto Agora esse não. ano, mas ano passado foi 70 milhões. 70 milhões, exatamente. Está um pouquinho mais disso, se eu não me engano, cerca de 80, 84 milhões para esse ano. Grana, Mas é uma grana que revitaliza ali. Não dá para matar a dívida do Vasco. Você se prepara para o outro ano. O Vasco, que já teve uma dívida muito alta, a dívida já caiu muito aí, vem se recuperando. Mas ainda ela existe ainda, principalmente com essa situação da SAF. Mas vamos lá, eu vou de Flamengo e São Paulo aí para essa final da Copa do Brasil, dependendo, claro, do sorteio, porque os times podem se cruzar e aí isso tudo que a gente falou vai por água abaixo. Mas coloca aí então seu comentário, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube, teremos as postagens aí. Coloca quem vocês acham que pode aí 2 times chegar nessa final da Copa do Brasil 2024. Meus amigos, um grande abraço para vocês e até breve. Futebol Clube Tijucano, um golaço para vocês.